Olá, seja bem-vindo a mais um projeto da editora Divulgação Cultural. Eu sou o professor Guilherme e hoje inauguramos essa coleção de filosofia com o início de tudo, uma explicação breve sobre o que é filosofia. Tudo que envolve termos como questionar, indagar, investigar são partes do pensamento filosófico. A palavra filosofia é composta por dois conceitos, de olho na tela. Philos, amor e amizade, e sofia, sabedoria. O filósofo é aquele que nutre o amor, a amizade para a sabedoria. O primeiro uso do termo filosofia, ou seja, amor, amizade pela sabedoria, é atribuído ao grande filósofo e matemático Pitágoras, que viveu no século VI a.C. Você já deve ter ouvido falar de Pitágoras, talvez na matéria de matemática, em que estudou o seu famoso teorema: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse grande filósofo e matemático, ele cunha justamente a palavra filosofia, esse amor, essa amizade à sabedoria. Quando indagamos, perguntamos sobre algo, estamos querendo respostas para os nossos questionamentos, para as nossas angústias. Essa vontade de busca por respostas é justamente a nossa inquietação para sair da ignorância, de um estado de não conhecimento. Assim, podemos crer que filosofar é passar da ignorância, da falta de conhecimento, para o esclarecimento, o entendimento. Podemos afirmar que perguntar é a grande ferramenta da filosofia. Mas atenção, logicamente que não é qualquer pergunta que é considerada filosófica. Só as perguntas que interrogam o que uma coisa é, por que é e como é. O uso desses termos é que nos leva a questionar criticamente e racionalmente. Então, podemos dizer que filosofar é usar perguntas e questionamentos de forma crítica com o objetivo de se chegar à verdade. Após essa breve definição sobre o que é filosofia, vamos ver agora como ela surgiu? A filosofia nasceu na Grécia no século VI a.C. Seu desenvolvimento deu-se juntamente com o florescimento político, econômico e social das cidades-estados gregas, principalmente Atenas, cidade onde o desenvolvimento comercial e artístico foi maior que as demais cidades-estados. Esse daqui é o famoso panteão dos deuses gregos, principalmente em louvor a Atenas. O Paternon grego de Atenas é considerado uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Porém, ainda os mitos eram os modelos mais usados para explicar as coisas e o mundo. A filosofia, então, começou a questionar de forma racional essas explicações. Era o início da era da razão filosófica. Com esse uso racional surgiram os primeiros filósofos de fato. Eles ficaram conhecidos como pré-socráticos, pois vieram antes do grande filósofo Sócrates. A filosofia dos pré-socráticos estava baseada na explicação racional das origens, arché, ou também falada arqué, do mundo e de sua natureza, physis, como a gente pode bem ver aqui na tela. Assim, quebraram as explicações do mundo e das coisas por meio dos mitos. Vamos ver a seguir os filósofos pré-socráticos e suas teorias. O primeiro deles foi Tales de Mileto. Ele é considerado o primeiro filósofo da história. Ele considerava o universo como um campo de pares opostos. Afirmou que a água era a origem de todas as coisas. Na sequência, vemos Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto. Ele era geógrafo, matemático, astrônomo e político. Afirmou que a origem de todas as coisas é o infinito, que ele chamava de apeiron, sendo indivisível, eterno e indestrutível. O terceiro filósofo é Anaximenes, que foi discípulo de Anaximandro, atribuiu a origem do universo ao elemento ar. Pitágoras, como a gente já viu anteriormente, a origem de tudo, para ele, eram os números, sendo o elo entre forma, ser e substância. O penúltimo, Heráclito de Éfeso, atribuiu a origem de todas as coisas ao devir, ao vir a ser, ou seja, tudo flui, tudo se transforma. E o último desses filósofos pré-socráticos foi Parmênides. Afirmou que existe um só ser, imutável, eterno, único, em oposição ao não ser, ao nada. Por isso, nada muda. Permitiu assim que seja possível conhecer as coisas. Se tudo mudasse o tempo todo, não seria possível conhecer.
Vamos analisar agora alguns pontos a respeito de 5 questões propostas na seção Teste o seu conhecimento desse capítulo. Vamos lá. Questão 1. Você deve se lembrar dos conteúdos de Grécia Antiga apresentados na disciplina de História. Mas, mesmo que não se recorde, essa questão você consegue resolver por eliminação. A alternativa A fala ao final guerras púnicas. Lembrem, essas guerras eram entre Roma e Cartago, não tem nada a ver com a Grécia, ou seja, você elimina essa alternativa. Alternativa B. Quem sofreu as invasões dos bárbaros foram os romanos e não os gregos, lá no século IV. Na alternativa C, o principal erro é sobre a Guerra de Troia, que ocorreu no período pré-homérico. Na alternativa D, as guerras médicas contra os persas marcam o erro da questão. E a alternativa E, então, é a correta, com a invenção da escrita e da moeda, da lei escrita e a fundação da polis, a cidade-estado. Tranquilo com a questão 1? Vamos para a questão 2. Questão um pouco complexa, pois traz elementos contraditórios em sua resposta. Na alternativa A filosofia não surge como a mitologia, pois esta surge de maneira espontânea e sem reflexão racional. Na alternativa B, o filósofo não se espanta com o mundo das ideias, e sim com a realidade, com o mundo que o cerca. Na alternativa C, não existe a impossibilidade do homem conhecer pela razão. A alternativa correta, então, é a D. Ao se reconhecerem ignorantes e, ao mesmo tempo, se surpreenderem diante do anseio de conhecer o mundo e as coisas nele contidas, os homens foram tomados de espanto, o que deu início à filosofia. Leiam devagar cada uma das alternativas. Isso é fundamental para vocês terem sucesso na assertiva delas. Vamos lá. Questão 3. Esta questão é relativamente fácil, pois o texto é bem claro e de fácil entendimento. Mas tome o cuidado de sempre, pois questões somatórias são traiçoeiras. Vamos passar pela alternativa 1, pois sabemos que as nossas interrogações sobre o mundo e sobre a realidade jamais se esgotam. Logo, essa questão está errada. Na alternativa 2, vemos que está certa, como ficou claro no texto e durante todo o conteúdo trabalhado. A função da filosofia é interrogar. A alternativa 4 poderia suscitar alguma dúvida, mas lembre-se, toda pergunta, toda interrogação estão ligadas a uma ação, pois não só perguntamos aquilo que queremos compreender, e essa compreensão vem por meio de uma ação. Uma interrogação fundamenta uma ação. A alternativa 8 contradiz a número 4, logo está errada. Se a tua leitura for atenta a essas questões, você consegue ver o erro delas. A alternativa 16, que está correta, é que apresenta um grau um pouco maior de dificuldade, pois temos que estar atentos à frase final do texto, em que se afirma que o perguntar ilimitado constitui a dimensão ontológica fundamental do homem, ou seja, universal do homem. A ontologia diz respeito ao ser. Tudo tranquilo com a questão 3? Vamos para a 4. Toda a questão está baseada na interpretação e leitura atenta do texto. Assim, se o texto não ficou muito claro, leia quantas vezes for necessário para a sua boa compreensão. Não faz mal que você fique muito tempo na questão, mas desde que o texto esteja claro para uma boa compreensão das alternativas que se seguem. Vamos lá. A afirmativa 1 está correta, pois no texto o autor afirma, abre aspas, por outro lado, a sua cosmologia ainda apresenta uma irreprimível pujança de criação mitológica, que muito mais tarde ainda age sobre as doutrinas dos fisiólogos. Olha aqui na tela. O surgimento da filosofia não coincide com o início do uso do pensamento racional. Vamos lá. Afirmativa 2. Demonstra erro, pois a filosofia coincide sim com o fim do pensamento mítico. A afirmativa 3 está correta, pois o texto cita Tales de Mileto. 3. Tales de Mileto, no século VI a.C., ao propor a água como princípio original do mundo, rompe definitivamente com o pensamento mítico. A afirmativa 4 pode parecer complicada, quando ao final
fala da questão do mito, do julgamento da alma, feita por Platão. Mas isto é só para te confundir, pois essa questão você também responde com a passagem apresentada na afirmativa 1, em que ele prova que o mito está presente no filósofo. Mitos estão presentes ainda nos textos filosóficos de Platão, no século IV a.C., como, por exemplo, o mito do julgamento das almas. E a afirmativa 5 está errada, pois os filósofos pré-socráticos se ocupavam, sim, das questões da natureza em suas investigações. E, para finalizar, a questão 5, uma questão muito simples, tranquila, cuja resposta correta é a letra C. As demais alternativas, elas se anulam. A originalidade característica do homem grego, que recebendo influência de outros povos, fez dessas influências uma criação própria. Deixamos aqui algumas dicas para você aprofundar o conteúdo apresentado nessa videoaula. Bom estudo e até a nossa próxima aula.